Graça e paz, queridos. Hoje, mais um domingo, é um dia de estarmos vindo à casa do Senhor para ouvir Sua palavra, termos comunhão uns com os outros, como falamos na semana passada, vivemos realmente a dimensão da unidade de Cristo Jesus, que traz para nós essa dimensão relacional, ou seja, somos um só corpo, uma só fé, e isso gera em nós realmente uma certeza e uma esperança. Hoje vamos falar do último salmo de ascensão. Temos falado, dos salmos de ascensão, que é do Salmo 120 até o 134. E esse salmo, então, hoje finalizamos, vamos dizer assim, esta série. As três últimas mensagens, contando com a de hoje, você vai encontrar na nossa escola dominical, mas os demais salmos, os 15 salmos, estão gravados e você pode, então, acessando aí no YouTube da igreja, você vai poder assistir essa série, se assim você desejar. É um trabalho que nós tivemos de quase uns 6 meses, de preparação. Foi um desafio para nós, mas hoje concluímos, os Salmos de Ascensão. E novamente nós temos aqui o Salmo 134, 3 versículos. Mas novamente eu digo para você, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É 2 versículos ou 3 versículos, mas é a palavra de Deus. E esta palavra diz assim, Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. A primeira coisa que eu quero então trazer para nós deste salmo, esse salmo eu gosto muito e não sei se você conhece, há um cantor cristão chamado Adhemar de Campos. O Adhemar de Campos, ele musicou esse salmo. Se você procurar também na internet, músicas do Adhemar de Campos, você vai ver que você vai encontrar esse Salmo 134. A primeira coisa que esse salmo diz, olha, bendizei ao Senhor, vós todos. Aqui vai falar de uma adoração coletiva. Quando, vamos dizer assim, a adoração, ela completa um círculo, ela tem um círculo completo, e aí então essa adoração se volta inteiramente para o Senhor. Então este é o último salmo, porque agora, entenda, os peregrinos já estão em Jerusalém, já estão adorando ao Senhor, já estão festejando o nome do Senhor. E aqui não é uma adoração individual, é uma adoração coletiva. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Então, isto é toda a igreja, todos os cristãos realmente louvando e engrandecendo ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que este é um convite ao louvor, este também é um imperativo. Ou seja, todo cristão tem que realmente louvar e adorar ao Senhor e bendizer o seu nome sempre. Eugene Peterson, num dos seus livros, ele diz o seguinte: venha louvar ou bendizer ao Senhor é um convite, mas também é uma ordenança, é uma ordem. E aí então podemos dizer assim, se alguém não quer adorar ao Senhor, é como se essa pessoa estivesse dizendo, olha, eu não quero ir para o céu. Quem não adora o Senhor é porque, de certa forma, está dizendo, eu não quero ir para o céu. Porque o céu é lugar de adoração ao Senhor. Então, nós temos que entender uma coisa, por que no Salmo 133 fala de unidade? Porque adoramos melhor ao Senhor quando nós expressamos o louvor ou adoração através do corpo de Cristo.
como igreja. Isso agrada ao Senhor. E é isso que sobe como aroma suave quando o Senhor percebe que a obra da cruz se tornou uma realidade em muitos corações e agora é um só coração, uma só alma, bendizendo ao Senhor. Bendizer é dizer bem. Será que nós dizemos bem do nome do Senhor? Será que nós bendizemos toda a obra do Senhor, aquilo que Ele tem feito realmente nas nossas vidas? Louvar, como Peterson diz, é um convite, mas é um imperativo para nós. E o objetivo principal, queridos, é realmente nós louvarmos e glorificarmos o nome de Deus. Tem um hino que ele tem como título fonte de bênção. Não faz parte do nosso inário evangélico, mas ele diz muito aos nossos corações a letra dessa canção, quando na primeira estrofe dessa canção, desse hino, diz: vem tu, fonte de toda a bênção, afinar ou harmonizar meu coração para cantar tua graça. Então, Deus trabalha em nós a unidade, queridos, para que o nosso coração, como igreja, esteja harmonizado, esteja afinado, e desta maneira nós cantarmos sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus, sobre a ação de Deus, sobre tudo que Deus tem feito para conosco. E ainda neste hino, na terceira estrofe, diz que tua bondade, como um grilhão, prenda meu coração errante a ti. O autor do cântico diz assim, sabe, eu preciso realmente cantar da graça de Deus, eu preciso relembrar da bondade de Deus, para que isso me prenda, para que isso me fixe em Cristo Jesus, para que eu possa continuar olhando para o Senhor, autor e consumador da fé, sem me desviar. E aí então ele diz, prenda meu coração errante a ti. Porque, queridos, o nosso coração é enganoso. O nosso coração muitas vezes até nos diz que podemos estar na igreja, estamos cantando, estamos louvando, estamos contribuindo, mas nós não estamos vivendo a unidade do corpo de Cristo. Por isso aqui diz, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Todos nós somos servos, todos nós fomos chamados para vivermos esta unidade. Mas aí o que me chamou a atenção, e eu quero talvez trazer uma interpretação particular minha, não sei, mas não só minha, mas eu creio que tem alguns autores também que trabalham essa ideia, não sei se é bem assim essa interpretação, mas aí me chama a atenção quando diz que assistis na casa do Senhor, né, nas horas da noite. Esse é um chamado para um culto vespertino. E sabe, muitas vezes, mesmo na escuridão da vida, nós não podemos deixar de louvar o Senhor. É essa expressão que me chamou a atenção, que diz assim, que assistis na casa do Senhor na hora da noite. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós deixamos que as escuridões dos sentimentos atrapalhem a nossa adoração. E a nossa adoração ao Senhor não pode ser levada apenas pela emoção. A emoção não vai nos levar à adoração, porque em alguns momentos você vai querer adorar ao Senhor, em outros momentos não vai querer adorar ao Senhor. Então, nós adoramos genuinamente ao Senhor quando nós o adoramos pela fé. Por isso, pela fé nós nos tornamos agradáveis ao Senhor. É pela fé que realmente nós podemos cantar, como diz o hino, Senhor, que a tua bondade realmente prenda o meu coração a ti, porque o meu coração é errante. Então, nós vemos aqui o propósito central da adoração. É nós realmente nos rendermos inteiramente diante do Senhor. E aqui diz aqui, né? Bem dizer ao Senhor, vós todos servos do Senhor que assistis na casa do Senhor.
algumas interpretações que diz assim, quem está servindo na casa ali do Senhor são sacerdotes, são levitas, tal. Não, mas quando você lê no Novo Testamento, vai ver a palavra de Deus revelada para nós através de Cristo Jesus. Pedro, ele nos diz assim que, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós também somos esses sacerdotes que estamos aqui para servir a casa do Senhor. Então, somos todos nós. Não é uma classe exclusiva para adorar o Senhor. Todos nós somos desafiados. Como eu disse, mesmo na noite escura, não deixe de servir ao Senhor. Mesmo nas noites escuras, não deixe de adorar ao Senhor. A adoração tem que ser algo constante na vida da igreja, algo constante na vida dos cristãos, algo constante na nossa família. Adorarmos ao Senhor realmente todos juntos, em todos os momentos. Uma coisa que eu queria também destacar aqui, que no versículo número 2 diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Então, esse salmo, ele vai nos trazer esta ideia, de nós levantarmos as nossas mãos. Quando um autor, falando sobre esse versículo 2, diz que quando nós levantamos nossas mãos, nós estamos reconhecendo que a nossa adoração, a nossa oração, o nosso louvor é para o Senhor. Então, todas as vezes que você levantar as suas mãos na vida da igreja, quer seja no momento de cântico, quer seja no momento de oração, que você tenha este conhecimento, esta percepção de que você está dizendo: Senhor, é tudo para ti, Senhor. Tudo está sendo entregue nas tuas mãos. Mas um autor, comentando sobre isso, que me fez pensar. Ele diz assim que quando você levanta as suas mãos, as mãos estão vazias, não é? Você levanta suas mãos, as mãos estão vazias. E ele diz assim que o verdadeiro louvor e adoração é o reconhecimento de que nossas mãos estão vazias, ou seja, não é pelo que eu fiz, ou pelo que fazemos, ou por termos algo que seja um desejo do coração de Deus, mas nós nos aproximamos pela graça. Não é pelo nosso esforço, não é por sermos bons. Nós adoramos ao Senhor, levantamos nossas mãos, mãos vazias, que reconhece que tudo é feito pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Será que temos levantado nossas mãos vazias em reconhecimento de que tudo quanto temos, tudo quanto somos e tudo quanto viermos a ter ou tudo quanto viermos a ser é graça do Senhor para as nossas vidas? Uma outra coisa, queridos, neste mesmo autor que fala de nós trazermos nossas mãos vazias em reconhecimento de que toda adoração é para o Senhor, toda oração é para o Senhor, todo louvor é para o Senhor, e que as mãos vazias nos remete de que tudo isso é pela graça. Esse mesmo autor diz assim: mãos ocupadas não podem fazer nada para Deus. Se você está tentando segurar alguma coisa, está tentando fazer com que as coisas fiquem nos seus lugares, você se esforça, mãos ocupadas não podem fazer nada para Deus. Então, levante suas mãos, se renda, diga: Senhor, eu preciso do teu favor. A oração é isso, a oração é um reconhecimento de que a graça de Deus, nós somos dependentes da graça de Deus, que nós não podemos correr para lá e para cá, não, nós oferecemos nossas mãos vazias para Deus, porque sabemos que não é pelo nosso esforço. Porque muitas vezes nós estamos como Marta,
Nós estamos correndo para cá com nossas mãos cheias de tantas coisas, mas coisas que não edificam. Coisas que vão, como diz Jesus, disse para Marta: Marta, isso causou ansiedade, você está ansiosa, você está afadigada. Então levante suas mãos vazias ao Senhor em reconhecimento de que é só pela graça. Dessa forma você vai lidar com as ansiedades da vida. Dessa forma você vai encontrar em Cristo realmente descanso para a sua alma. Será que nós temos levantado nossas mãos realmente para o Senhor em adoração? Será que nós temos reconhecido que Ele é a fonte realmente de toda a bênção? Como eu disse, nós somos este reino de reis e sacerdotes que são chamados para ministrar o coração de Deus. Fomos chamados realmente através da nosso louvor, através da nossa adoração, através da nossa oração. Aí então nós reconhecemos o poder e a nossa dependência para com o Senhor. Nós precisamos disso, sim, a cada momento. Quando, lá em 1 Reis, no capítulo 8, verso 22, quando o templo foi dedicado, Salomão, ao liderar a congregação naquele momento de oração, nós lemos que ele estendeu as mãos para os céus. Ou seja, Salomão está dizendo: olha, se não fosse pelo Senhor, eu não teria feito esse templo. Se não fosse pelo Senhor, nada disso estaria acontecendo agora. Se não fosse pelo Senhor, não haveria inauguração de templo algum. Ou seja, ele levanta as mãos em reconhecimento de que tudo quanto ele tem é Deus que está fazendo, ou Deus que fez. Será que nós temos tido o nosso momento de adoração levantando nossas mãos para o santuário e bendizer ao Senhor, dizer: Senhor, obrigado, porque não foi pela minha força, Senhor, não é pela minha inteligência, Senhor, não é por eu ter sabedoria, não é por eu ter dado um jeitinho nas coisas, mas é pela Tua presença é que faz a diferença. Foi isso que Moisés falou para o Senhor: Senhor, não adianta a terra prometida, não adianta a terra que mana leite e mel, não adianta nem que o Senhor envie um anjo para caminhar junto conosco. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos subir deste lugar, nós não vamos sair daqui, porque o que faz a diferença é Tua presença. Quando nós levantamos as nossas mãos, bendizemos ao Senhor, mesmo durante a noite, nós continuamos louvando ao Senhor, nós erguemos nossas mãos e nós reconhecemos: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou. E este que nos ajudou até aqui é o que continuará nos ajudando. É isso que a adoração traz para nós. É essa dimensão real da presença de Deus. E aí então, no versículo 3 diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É interessante aqui, irmãos, eu queria que você prestasse atenção. Talvez, eu não sei, dependendo da tradução, talvez não fique bem claro isso, mas assim, começa o Salmo no plural, dizendo: bendizei ao Senhor vós todos. Mas no versículo 3 diz assim: de Sião te abençoe o Senhor. Ou seja, aqui está no singular. Ou seja, eu não preciso ficar: Senhor, me abençoe pessoalmente. Embora eu ore, sim, todos nós oramos: Senhor, me abençoa, abençoa minha família, tal. Mas se eu entrar na dimensão da unidade do corpo de Cristo, se eu entrar na dimensão da verdadeira e genuína adoração, se eu me reunir com todos os irmãos, mesmo nas horas da noite, para louvar ao Senhor, aqui diz: e o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai tratar com você. Perceba, nós temos na palavra do Senhor um texto bem interessante quando nós lemos ali em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente
ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Sabe, isso me faz lembrar uma ministração que eu ouvi há alguns anos atrás. Quando eu falo anos atrás, é muitos anos. Mas eu não me esqueci quando o pregador, ele disse que, na verdade, como cristãos, o genuíno cristão não corre atrás da bênção. A bênção corre atrás do cristão. E é isso que esse texto do Salmo 134 está também refletindo para nós. Como Deuteronômio diz, se você ouvir, obedecer, todas essas bênçãos virão, ou seja, vão correr atrás de você e vão te alcançar. Mas primeiro você tem que ouvir e obedecer ao Senhor. Então aqui diz assim, a partir do momento que eu estiver junto com meus irmãos na vida da igreja, bendizendo ao Senhor, adorando ao Senhor, falando realmente das coisas do Senhor, o versículo 3 diz, de Sião te abençoe o Senhor. Ou seja, o Senhor vai estar nos abençoando, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Tá? É mais ou menos também a ideia, né, do Salmo 133. Se nós buscarmos a unidade do corpo de Cristo, diz assim, ali o Senhor ordena a sua bênção. Nós não precisamos ficar correndo atrás da bênção. Mas a partir do momento que ouvimos ao Senhor, adoramos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, nós já somos abençoados. E o Senhor vai acrescentar aquilo que for necessário para a nossa vida e para o nosso viver. Como eu disse, não me entenda mal, eu não quero dizer para você não orar para que Deus te abençoe, ou deixar de orar por uma pessoa da sua família. Não, continue orando, continue buscando, mas se você não ouvir, se você não obedecer, se você não for um destes que está na vida da igreja, comprometido com a palavra do Senhor, dificilmente essa oração será ouvida. E como diz no Salmo 105, o Senhor atendeu o desejo do coração do povo, dando certas coisas, mas diz, fez definhar-lhes a alma. Ou seja, mesmo tendo uma bênção do Senhor ali naquele momento, isso não trouxe uma real satisfação. Agora, a real satisfação é quando você adora e louva o Senhor e busca o Senhor, e aí então as coisas começam a acontecer. E se não acontecer, de certa forma, nós sabemos que de uma maneira ou outra, aquelas coisas cooperarão para o nosso bem. Será que nós temos levantado nossas mãos como um símbolo tangível de que nós dependemos de Deus? Quando eu levanto minhas mãos, eu não preciso nem dizer, Deus está reconhecendo que eu estou me rendendo, que eu estou realmente dizendo, Senhor, eu preciso da Tua graça. Sabe, é interessante, né, esse versículo 3, poderíamos dizer até que é uma ironia, né, mas é isso, o Salmo começa o convite para nós bendizermos o nome do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, e aí então diz que esse povo será abençoado individualmente. Ou seja, aqui se completa todo esse ciclo da adoração. Ou seja, a nossa adoração vai até o Senhor e Deus se alegra com nossa adoração, porque nós o reconhecemos como o Senhor da vida, como aquele que tem todo o poder no céu e na terra e aquele que pode fazer as coisas para nós. E aí então Deus vai e Deus nos abençoa. Ou seja, se torna o ciclo completo. Sabe, amados, eu fico pensando, será que nós temos vivido na dimensão do círculo completo da adoração? Onde a nossa oração vai até Deus e depois Deus vem até nós através da sua graça? Ou eu fico só pedindo, ou seja, eu não tenho em mim o reconhecimento daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus
pode fazer. Sabe, quando Deus nos abençoa, queridos, Ele está fazendo de nós o que nós somos realmente. Ou seja, eu sou, a partir do momento do trabalhar de Deus em mim, aí realmente há um verdadeiro eu, uma verdadeira realidade. Será que nós temos realmente sido abençoados por aquilo que Deus tem feito em nós? E o Deus que faz em nós, queridos, é o Deus que também vai fazer através de nós. Qual tem sido, irmãos, irmãs, o impacto de nós recebermos a bênção do Senhor? Aqui diz, de Sião te abençoe o Senhor. Será que isso tem trazido um impacto para as nossas vidas? Será que nós temos reconhecido o poder de Deus na adoração? E este poder de Deus tem inundado nossas vidas? Este é o X da questão, vamos dizer assim, né? Porque nós precisamos viver no poder de Deus e pelo poder de Deus. É no poder e pelo poder de Deus que nós nos tornamos os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores é aqueles que vão bendizer ao Senhor e vão à casa do Senhor e vão assistir na casa do Senhor mesmo nas horas da noite. Sabe, queridos, o salmista não diz assim, ó, adore ali na sua casa, fique no seu cantinho. Tem um hino do Inário que diz isso, né? Tu no teu cantinho e eu no meu. Não, o salmista diz, vamos todos para a casa do Senhor. Me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor para louvar, para bendizer, para o engrandecer. Que nós possamos viver então, como eu disse, no e pelo poder de Deus, queridos. Vamos viver esse momento de adoração hoje. Como diz no livro de Hebreus, o tempo que se chama hoje, esse é o tempo da adoração. E na adoração nós vamos entender o propósito de Deus. A bênção de orarmos e adorarmos ao Senhor reverterá para nós como povo de Deus. E alguém falando sobre o Salmo 134, queridos, ele diz assim, você quer ter uma boa noite de sono? Quem não quer, né? Todos nós queremos ter um sono restaurador. Ele fala assim, então, que você possa praticar o Salmo 134. Ou seja, bendizer ao Senhor, estar na casa do Senhor, reconhecer, erguendo as tuas mãos, a tua dependência do Senhor. Então, com certeza, o Senhor te abençoará. E esse autor que comenta sobre o Salmo 134, ele diz assim, quando a escuridão se aproxima, quando estamos perturbados ou sob ataque, temos um recurso, bendizer a Deus. A adoração é a arma mais forte que um cristão tem para enfrentar a guerra. Adoração é descansar em Deus. E aí, então ele diz assim, você tem duas opções, se você quer ter uma boa noite de sono. A primeira delas, talvez não seja tão adequado, ou talvez não produza tanto resultado assim. Ele diz assim, você pode primeiramente tentar contar as ovelhas. Já ouviu essa história? Contar ovelhinhas para poder dormir? Ou ele diz, a segunda opção, e talvez a melhor opção, ao invés de contar ovelhas, é você falar com o bom pastor. Falando com o bom pastor, com certeza, você terá toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, eclipsado pela graça do nosso bom Deus. Sabe, o Salmo 134 nos fala realmente de que se nós, como igreja, bendizemos o nome do Senhor, nós seremos extremamente abençoados. E alguém termina o seu comentário do Salmo 134, o último salmo de ascensão dessa coleção, que começa no 120 e vem até o 134, e diz, por causa de tudo que Deus fez em nós e por nós, e porque Ele tomou a iniciativa, nós o adoramos,
em resposta à sua graça e com o coração cheio de gratidão. Que realmente, por tudo que Ele tem feito em nós, e Ele pode continuar fazendo através de nós, mas em tudo isso Deus tomou a iniciativa. Então, em resposta a isto, vamos adorar ao Senhor com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa gratidão, reconhecendo com nossas mãos levantadas a nossa total dependência do Senhor. E com certeza, como diz Deuteronômio, todas as bênçãos irão nos seguir e mais do que isso, nos alcançar. Porque o genuíno cristão, ele é alcançado pelas bênçãos do Senhor e por isso ele se torna também um abençoador. Receba esta oração. Senhor, muito obrigado por podermos concluir, Senhor, esta série sobre os Salmos de Ascensão. Queremos realmente, Senhor, continuar bendizendo o Teu nome. Continuar, Senhor, mesmo nas horas da noite, erguendo nossas mãos e reconhecendo que nossas mãos estão vazias, mas nas mãos vazias declaramos a nossa total dependência de Ti. Não queremos estar com as mãos ocupadas, ansiosos, correndo de um lado para o outro, mas queremos Te adorar em espírito e verdade. Como diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos irmãos e irmãs. O Senhor que é o Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra e o sustentador das nossas vidas. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.